Bom, queria dar boa tarde a todos, agradecer a presença de todos que estão nos assistindo. Está aqui para mais uma conversa com o nosso economista, Zé Márcio Camargo, para a gente se atualizar um pouco, entender como é que está a visão dele da situação. E Zé, vamos... E como sempre, enfim, eu vou fazer algumas perguntas aqui iniciais para a gente começar, enfim, essa conversa e em seguida a gente abre para perguntas. Então, todo mundo fica à vontade aí para fazer a pergunta que quiser. Só vou aqui introduzir aqui com alguns tópicos que eu acho que são relevantes nesse momento. Zé, bom, a gente está falando agora, enfim, da situação aí da pandemia, né? A gente está vendo as principais economias ao redor do mundo, como Europa, Estados Unidos, começando a abrir e a retomar suas economias, né? E a gente está vendo de outro lado no Brasil uma diferença grande entre os estados, né? Tem alguns lugares que têm melhorado muito, Rio de Janeiro acho que é um exemplo disso. Tem outros lugares como São Paulo em que a curva de contaminação parece não arrefecer, continua tendo um número assim elevado de casos. Como é que está? Eu sei que você está acompanhando bastante, você, o Thiago, sua equipe, essa situação. Como é que está essa situação na sua forma de ver e as perspectivas para a retomada da economia? Bom, boa tarde para todo mundo. Prazer enorme estar aqui mais uma vez. Quer dizer, vamos fazer uma conversa informal. Acho que é a forma mais, acho que a forma mais efetiva de ganhar informação é conversando. Mas, quer dizer, a gente tem feito um trabalho de acompanhar diariamente a evolução da pandemia no Brasil, tá certo? Quer dizer, todas as manhãs o Thiago pega os dados do dia anterior e faz uma série de gráficos e tabelas mostrando o que está acontecendo por estado e etc. E o que a gente está notando é que existe uma tendência clara de queda na aceleração, ou seja, o número de novos casos está diminuindo a cada dia se você tirar a sazonalidade do final de semana. Se você pegar, porque no final de semana o que acontece é que o que você tem é número de novos casos registrados e o número de novas mortes registradas, mas você não sabe o dia que começou nem o dia que morreu, tá certo? Você sabe o dia que foi registrada a morte. Então o que acontece é que no fim de semana tem pouco registro e os registros são concentrados na segunda e terça-feira. Então sábado, domingo, em geral, sexta, sábado, domingo cai, quando é na segunda e na terça sobe. Então, tem essa sazonalidade. Se você pega a média móvel de 7 dias, tá certo? Te dá uma tendência mais ou menos clara de desaceleração, tanto no número de casos quanto no número de mortes, tá certo? O problema é que, quando você olha por estado, alguns estados estão, como disse o Fernando, alguns estados estão melhorando bastante, como o Rio de Janeiro, Amazonas, o Ceará, Pernambuco, tá certo? Enquanto que outros estados ainda estão ou parados ou ainda acelerando. O estado de São Paulo, por exemplo, é um estado que está crescendo lentamente, mas ainda crescendo, certo? E puxa o dado do Brasil para cima, porque é o estado que tem mais casos. Então, enquanto São Paulo tiver uma trajetória de crescimento, o dado do Brasil tem dificuldade de parar de crescer. Mas o crescimento a aceleração do dado no Brasil, tanto do número de novas mortes quanto do número de novos casos de contaminação, está decrescendo claramente. A gente chegou no nível próximo à curva americana e agora a gente não passou a curva americana, a curva brasileira está dando uma volta. Vamos ver se persiste nessa trajetória, mas os sintomas, pelo menos por enquanto, são de que a gente está começando a ficar no platô superior e, em algum momento, deve começar a cair, como aconteceu nos outros países. Tá certo? Tem uma questão aí que eu acho interessante, mas que a gente só vai saber a posteriori, porque tem teorias de um lado e teorias de outro, né? Quer dizer, que é o seguinte: como o Brasil, como a queda do número de
casos e do número de mortes no Brasil está sendo muito lenta, quer dizer, você está tendo uma redução nas novas mortes e numa redução na taxa de variação das mortes e na taxa de variação dos novos casos, está uma redução nessa taxa de variação, mas essa redução é muito lenta. Isso pode significar que um grande número de pessoas estão sendo contaminadas ao longo do tempo, tá certo? E que estão sendo criados anticorpos e, consequentemente, quando os casos começarem a cair, você já vai ter uma grande parte da população com anticorpos, não vai ter uma segunda onda. É possível, tá certo? Mas tem gente que acha que não tem nada a ver, tá certo? Que não vai aumentar a quantidade de contaminados, porque como essa doença tem uma parte grande que é assintomática, tá certo? Então pode ser que a gente tenha tido e não sabe, você não sabe se você não fez o teste. E como no Brasil tem muito pouco teste, né? Esse é um ponto importante. No Brasil está sendo muito pouco testado. Então é difícil de saber. Um outro ponto interessante é o seguinte: a desaceleração no número de mortes está sendo mais rápida do que a desaceleração no número de novos casos. Isso pode ser a razão disso pode ser que, na verdade, como você está aumentando o número de testes, uma parte do aumento do número de novos casos tem a ver com o fato de que pessoas que antes não eram testadas agora estão sendo testadas. Então, o número de novos casos parece que está aumentando, mas está aumentando menos do que está na estatística, tá certo? A gente não sabe quanto que se deve ao aumento de testes e quanto se deve ao aumento de número de novos casos mesmo, tá certo? Mas, de qualquer forma... Ou algum aumento na eficiência do tratamento, né? Quer dizer, acho que hoje existe um aprendizado que não existia no início, no caso de morte. No caso de morte, exatamente, pode ser. Tem protocolos que foram criados ao longo desse tempo Claro. que melhoraram a eficiência do tratamento. Sem dúvida, isso também é certamente importante. Na verdade, Então, quer dizer, tem muita incerteza. Agora, os dados são, quer dizer, está desacelerando lentamente. A gente, quer dizer, continuar nessa trajetória e mais, eu diria, uma semana, a gente vai começar a ver o número de novos, quer dizer, a taxa de variação de novos casos se estabilizando e a tendência é de queda a partir daí. Mas essa pandemia é muito pouco conhecida, a gente não conhece nada da evolução da doença, é uma coisa muito nova. Então, qualquer tentativa de prever corre o risco de errar. Então, eu estou chamando a atenção para isso porque eu acho que é importante. Mas o dado em si está mostrando isso nesse momento. Tá ótimo, obrigado. Falando de crise política agora, quer dizer, a gente viu aí ao longo das últimas semanas uma melhora na relação do executivo com o legislativo e uma piora na relação do executivo com o judiciário. E a cada dia parece que, enfim, tem um fato novo, hoje foi a prisão do Queiroz. Como é que você está vendo a situação política nesse momento e, em especial, uma coisa que eu venho te perguntando, no contexto da manutenção do teto dos gastos, que é a principal âncora fiscal que a gente tem, na minha opinião, é algo assim, extremamente importante para a gente ter uma trajetória satisfatória no futuro. Antes de responder essa pergunta, deixa eu voltar à pergunta anterior, que você fez uma pergunta sobre a abertura e eu acabei não tocando nisso. Perfeito. Então, quer dizer, essa evolução que eu acabei de falar, a evolução do número de casos, da pandemia e tal, quer dizer, eu acho que a tendência nesse momento é de queda e a gente está vendo uma abertura das economias, tá certo? Ainda que você não esteja ainda na trajetória de queda. O que acontece? Eu acho o seguinte, se efetivamente o número de novos infectados está aumentando mais rapidamente do que em outros países, tá certo? Nós devemos esperar uma abertura, quer dizer, uma segunda onda, se é que ela vai vir, muito menos forte do que a primeira. Então, a abertura da economia, quer dizer, vários países do mundo estão abrindo, aqui no Brasil começou a abrir, que já o Sul
já foi praticamente Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina estão praticamente tudo aberto, tá certo? O Centro-Oeste abriu. Quando você abre, o primeiro efeito é ter um aumento do número de casos, tá certo? E isso em todos os lugares aconteceu, mas depois volta. Então, quer dizer, você tem um primeiro efeito, que é o aumento do número de casos, e depois volta para a trajetória anterior. Isso é o que tem acontecido normalmente. Em muitos dos lugares, esse aumento de número de casos não tem sido, a reação não tem sido voltar a fechar. A reação tem sido tentar manter a abertura, tá certo? E eu acho que uma consequência disso é que os indicadores antecedentes aí, de maio e junho, tá certo, estão melhores do que esperado. A gente está refazendo as nossas projeções aí, estamos recalculando para ver exatamente qual o efeito dessa abertura. Quer dizer, a gente tinha uma hipótese de isolamento social de 70 dias, vai ficar um pouco mais. Em compensação, tá certo? Parece que as nossas hipóteses sobre o efeito da abertura sobre a demanda estavam mais pessimistas do que está acontecendo, pelos indicadores antecedentes que já saíram. Tá certo? Parece que realmente o fundo do poço foi abril. Maio deve ser melhor do que abril, pelo menos os primeiros dados, os dados de alta frequência têm mostrado isso, que são expectativa das empresas, expectativa dos consumidores, os dados diários de vendas, tá certo? Da Cielo. Então, tem uma série de dados que são dados de muito alta frequência, que você tem no dia a dia, tá certo? Que a gente está acompanhando, que estão mostrando uma retomada um pouco mais forte do que a gente estava esperando no começo da retomada. Então, quer dizer, acabando de responder a primeira pergunta, quer dizer, eu acho que a tendência é de flexibilizar o isolamento social. Essa flexibilização está acontecendo e o resultado está sendo um pouco melhor do que a gente estava esperando, e por isso exatamente que a gente está, nesse fim de semana, o Tiago e eu vamos refazer os cálculos todos novamente. Eu acho que tem muita mudança, como eu já disse, essa pandemia é muito desconhecida, as coisas mudam de direção de uma hora para outra, então a gente está se disciplinando a fazer cenários todos os meses, tá certo? O último foi no final do mês de abril, início de maio, agora a gente está refazendo para tentar acompanhar e ver o que está acontecendo, tá certo? Agora, a outra pergunta, a outra coisa, então, quer dizer, essa coisa das crises, né? Quer dizer, a gente teve uma crise política grave, eu achei que, na verdade, eu tive uma preocupação grande na época, achei que a gente poderia partir para um processo de impeachment do presidente via Congresso, tá certo? Que seria extremamente danoso para a economia naquele momento, tá certo? Mas o presidente, o auge desse processo foi com a demissão do ministro Sérgio Moro e com aquela aprovação na Câmara do projeto de ajuda aos estados, que era um projeto que a equipe econômica era totalmente contra e que o Bolsonaro deu uma entrevista para a CNN dizendo que o presidente da Câmara estava querendo derrubá-lo, tá certo? Então, a crise adquiriu contornos bastante graves naquele momento, mas o presidente Bolsonaro decidiu aí fazer um acordo com os partidos do centro, né, o chamado Centrão, e esse acordo parece que está caminhando de vento em popa. Todos os sintomas vão nessa direção. Quer dizer, o governo está conseguindo aprovar as medidas provisórias sem quase nenhuma mudança na Câmara, onde está concentrado o Centrão, mas também no Senado, tá certo? Porque o presidente do Senado é meio parte desse conjunto, o DEM, né? Quer dizer, meio tem um pé no Centrão, um pé fora do Centrão, então, quer dizer, eu acho que tem uma negociação aí. Então, o governo está conseguindo aprovar essas medidas provisórias. Ontem aprovou a 927, anteontem aprovou a 936, tá certo? Que essas medidas que
permitem dar férias coletivas, suspender contrato de trabalho, diminuir jornada, diminuir salário, tá certo? Fazer acordos individuais sem precisar da participação de sindicatos. Tudo isso foi aprovado, tá certo, na Câmara, e algumas já foram aprovadas no Senado, o que é um sinal de que a situação no Congresso está muito mais calma do que antes desse acordo com o Centrão. Então, isso, na minha avaliação, favorece a aprovação de reformas e, consequentemente, favorece o cumprimento do teto do gasto em 2021. Por quê? Porque, para cumprir o teto do gasto em 2021, você precisa de 4 coisas, tá certo? Você precisa, a primeira coisa importante, que eu acho que é a mais difícil, é reduzir os gastos com a pandemia já a partir do segundo semestre desse ano, de tal forma que você chega no final do ano com esses gastos praticamente descontinuados, de tal forma que você entra em 2021 somente com os gastos normais do orçamento normal, do orçamento tradicional, porque esse ano a gente tem 2 orçamentos. A gente tem um orçamento que é o orçamento tradicional, que foi aprovado ano passado, e tem um orçamento que é o chamado orçamento de guerra, que é um orçamento só para gastos com a pandemia, tá certo? Esse orçamento de guerra, que é uma emenda constitucional, não entra no teto do gasto. Então, esse ano, o total de gastos públicos, se você incluir o orçamento normal e o orçamento chamado de guerra, o orçamento da pandemia, vai dar muito mais do que os gastos que estão no teto, vai suplantar o teto. Mas o orçamento normal tem que obedecer o teto esse ano. Então, qual é o ponto? O ponto é que você tem que diminuir esses gastos com orçamento de guerra, tá certo, ao longo do segundo semestre desse ano, de tal forma que no ano que vem, no final desse ano, você já tenha condições de cumprir o teto do gasto em 2021. As outras 3 coisas que são necessárias, tá certo, são não aumentar o salário do funcionarismo público, e é por isso que aquele veto ajuda os estados a congelar o salário dos funcionários públicos é super importante. Esse veto está no Senado, está no Congresso para ser julgado, tá certo? Provavelmente vai ser mantido, porque houve um acordo com os governadores de manter o veto, tá certo? Não aumentar o salário mínimo real, quer dizer, só dar a inflação passada, e não aumentar o número de funcionários públicos. Essas 3 coisas parece que são mais fáceis de conseguir do que reduzir os gastos com a pandemia, porque existe uma enorme pressão no Congresso, em alguns grupos, para manter certos programas que foram introduzidos com a pandemia, prorrogar esses programas. Um deles, que eu acho que é o programa mais paradigmático, que vai ser o mais difícil, é o programa que transfere excepcionalmente renda para os informais, os conta própria, etc., R$600 por mês, tá certo? Durante 3 meses, que é abril, maio e junho. Então, deve acabar agora no final de junho, tá certo? Então, esse é um programa que foi super eficiente no sentido de manter pelo menos parte da renda desses grupos, que são os grupos de renda mais baixa, tá certo? E que ficaram totalmente sem renda porque as pessoas pararam de andar na rua, essas pessoas têm sua renda vinda exatamente das pessoas na rua, né? Quer dizer, do fato de que tem gente se comunicando. Então, quer dizer, esses programas foram muito importantes nesse sentido, tá? E existe uma pressão enorme para adiar o fim desse programa por pelo menos mais 2 meses, mantendo os R$600. Acontece que esse programa custa muito caro. Esse programa custa 52 bilhões de reais por mês. Só a título de comparação, o Bolsa Família, que atende a quase 15 milhões de famílias, gasta 30 bilhões de reais por ano, tá certo? Então, você adiar por mais 2 meses o programa emergencial com R$600
vai ser um custo difícil para caramba de compensar lá no final do ano, quando você quer chegar num limite para cumprir o teto do gasto de 2021. A ideia que o governo está tentando desenvolver é de reduzir, adiar o fim do programa por mais 2 meses, prorrogar por 2 meses o programa, tá certo? Mas, em vez de pagar R$ 600, pagar R$ 300. A ideia é que a economia está abrindo, as pessoas estão começando a sair na rua, as pessoas estão começando a caminhar, a se movimentar, ou seja, esses conta própria, esses trabalhadores, quer dizer, o pipoqueiro da esquina vai poder voltar a vender pipoca, tá certo? Esse é o tipo de gente que a gente está falando. Então, o camelô é a mesma coisa. Então, quer dizer, uma parte da renda dessas pessoas vai começar a voltar agora, consequentemente, faz sentido você diminuir o programa, a transferência extraordinária, tá certo, por mais 2 meses, até a economia retomar de verdade, e aí você descontinua o programa lá na frente. É muito importante, porque isso é uma trajetória, né? Quer dizer, isso, se você não conseguir nesse momento agora, fica mais difícil ainda conseguir ali na frente, tá certo? Reduzir os outros programas ali na frente. Então, eu acho que isso aí vai ser um turning point desse processo. Se o governo realmente conseguir fazer isso, tá certo? E existe uma ideia de, concomitantemente, ao longo desses 2 meses que for prorrogado o programa, desenvolver um programa de transferência de renda, um programa único de transferência de renda que abarque todos os outros programas de transferência de renda que tem no país. Você acaba com o Bolsa Família, o BPC, o abono salarial, tá certo? Você acaba com todos esses programas e monta um programa único, tá certo, de transferência de renda que cubra uma grande quantidade de pessoas, tá certo, e que seja fiscalmente sustentável. Tá? Essa é uma discussão muito importante. Isso já é uma discussão que está no Brasil há muito tempo. Entendeu? As pessoas que estão mais envolvidas nessa questão dos programas de transferência de renda, como eu, tá certo? Já desde a década de 90 que eu discuto isso, a gente está discutindo isso já há algum tempo, como juntar esses programas, e é possível que, nesse momento, tá certo, seja politicamente factível fazer essa junção. Então, esse é o lado aí do Congresso. O problema é que você teve a crise se transferiu para o outro lado da esplanada dos ministérios, né? Quer dizer, se transferiu para o Supremo, para a Justiça. Então, agora você tem um problema, uma crise grave, eu acho que é grave, entre o Judiciário e o Executivo. O ponto, quer dizer, o risco é que, de alguma forma, o Judiciário use. Tem um processo no TSE, tá certo? Que é o processo mais problemático, que é um processo que pede a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, o que levaria ao cancelamento das eleições de 2018, porque lá naquele ano, tá certo? Naquelas eleições, supostamente, um grupo de empresários mandou uma grande quantidade de mensagens via WhatsApp financiado por empresas a favor da chapa Bolsonaro-Mourão. Como é proibido financiamento de empresas à campanha eleitoral, isso poderia se caracterizar como um crime que poderia ser suficiente para caçar a chapa. Se isso acontecer, você tem novas eleições, tá certo? Nessas novas eleições, o Bolsonaro não poderia se candidatar, porque ele teria os seus direitos políticos cassados por 8 anos, dada a cassação da chapa, tá certo? Então, esse é o grande risco, porque o outro processo, que é o processo da fake news, que está no Supremo Tribunal Federal, esse processo
é um processo político. Esse processo, para você ter o Supremo Tribunal Federal tem que mandar para o Congresso um pedido para que o presidente seja processado. E o Congresso, o Centrão, tem mais de 1/3 dos votos do Congresso. Consequentemente, como você precisa de 2/3 para poder aceitar o pedido de impeachment, de processar o presidente, isso provavelmente parece que não seria aprovado no Congresso. Esse outro processo do TSE, não. Isso é um processo puramente penal. Ele não passa pelo Congresso. Ele vai ser decidido no TSE. Então, são 7 juízes, tá certo? Então, eu gosto muito, eu devo ter falado isso, mas eu falo isso com muita frequência, de tanto que eu gosto da frase do presidente Tancredo Neves, tá certo? O Fernando certamente já escutou essa frase umas 100 vezes, tá certo? Mas eu gosto muito de uma frase, do presidente Tancredo Neves, que é tecnologicamente atrasada, porque é da década de 60, mas o presidente Tancredo Neves dizia que barriga de mulher, cabeça de juiz e conteúdo de urna, você só sabe o que tem dentro quando abre. Então, essa é a incerteza em relação ao julgamento no TSE, tá certo? Quer dizer, são 7 juízes. Teoricamente, você teria que provar, primeiro, que os empresários efetivamente financiaram o envio dessas mensagens e, segundo, que essas mensagens foram importantes para mudar o resultado da eleição. Todos os analistas políticos de Brasília que eu conheço e que eu tenho conversado sistematicamente, tá certo? Dizem que a probabilidade de caçar a chapa é muito pequena, porque são 7 votos contra 57 milhões de votos, e é pouco provável que eles consigam provar que realmente afetou o resultado das eleições. Mas eu continuo ficando com a frase do presidente Tancredo Neves. Tem um risco aí, dado a impossibilidade quer dizer, a incerteza quanto o que está dentro da cabeça dos juízes, principalmente dado o fato de que tem esse conflito muito duro entre o Supremo e o Executivo, que é personificado nas figuras do juiz Alexandre de Moraes e do juiz Celso de Mello, sendo que o juiz Alexandre de Moraes é também membro do TSE. Certo? Então, tudo isso compõe uma situação meio incerta. Tá certo? Agora, o ministro Barroso, tá certo? Ele já deu uma declaração, tem dado declarações em que, perguntado sobre as declarações do presidente Bolsonaro, as participações do presidente em manifestações, que muitas vezes pedem o fechamento do Congresso, se isso não era um problema, a resposta dele tem sido sempre a mesma. O presidente Bolsonaro dá declarações muito duras, mas não tem nenhum ato de desrespeito à Constituição feito pelo presidente Bolsonaro até agora. Então, e ele é o presidente do TSE. Bom, vamos falar um pouquinho de mercado agora, algo que tem a ver com o que você acabou de mencionar, mas, enfim, a gente está vendo aí os mercados sendo sustentados aí por um volume de estímulos monetários, fiscais ao redor do mundo sem precedentes, né? São volumes assim muito impressionantes, que não tem sido diferente, né? A bolsa aí voltou a patamares aí 95, 96 mil pontos, com uma certa rapidez. Agora, se tem um mercado que não está dando sossego, é o câmbio, né? Quer dizer, o dólar continua aí, tinha vindo aí do nível de 5,80 e poucos para 4,90 e talvez um pouco menos, e agora já está 5,30 e poucos, 5,40 de novo. Queria que você falasse um pouco disso, quer dizer, o quanto é que é efeito externo, né? Você tem dólar forte hoje tem uma discussão enorme se o dólar continua forte ou se já começa a se enfraquecer no futuro próximo. Aqui dentro, enfim, acho que tem a crise política aí, com o judiciário que se mantém bem forte. Tem uma taxa de juros também de um nível que a gente nunca viu. Então, o que está influenciando esse câmbio e o que você está vendo aí para frente?
Bom, eu acho que a gente tem dois momentos diferentes na questão, na trajetória da taxa de câmbio. A taxa de câmbio, quer dizer, o real começou a desvalorizar lá no começo do ano passado, no final do primeiro semestre do ano passado, o real começou a desvalorizar, era uma desvalorização sistemática, mas lenta. Né? Quer dizer, você saiu de níveis próximos a 3, não me lembro mais, 3,20, passou para 4,20, tá certo? Num espaço aí de 8 meses, 9 meses, tá certo? Então, existia uma desvalorização, que era uma desvalorização sistemática, mas que era uma tendência muito clara, tá certo? E, ao mesmo tempo, tá certo? Nesse mesmo período, o prêmio de risco do Brasil caiu sistematicamente. Ou seja, se teve o prêmio de risco e a taxa de câmbio descolaram, coisa que raramente acontecia na história da economia, na história brasileira no passado recente, tá certo? Sempre prêmio de risco e taxa de câmbio estava sempre muito colado, as duas trajetórias muito coladas. Ou seja, isso, na minha cabeça, dizia o seguinte: a devaluação cambial não tem nada a ver com risco. Por quê? Porque o risco está melhorando, a gente chegou a bater com prêmio de risco similar ao período em que a gente tinha investment grade, tá certo, abaixo de 100, né? Então, e ao mesmo tempo o câmbio tá desvalorizando. Acho que isso deve ter a ver com outros fatores. Que fatores são esses? Primeiro, você tem o fato de que o dólar tem dólar forte já há algum tempo. Então, isso, dólar forte, significa que também o real vai desvalorizar em relação ao dólar. Segundo ponto importante é que você tinha uma tendência à queda nos preços de commodities, e essa tendência de queda, como o Brasil é um grande exportador de commodities, tá certo? Você tinha uma tendência de antecipar a desvalorização do real no mercado. Então, quer dizer, uma parte dessa desvalorização tinha a ver com a expectativa de que os preços das commodities iam continuar em queda por causa da desaceleração da economia chinesa, da desaceleração da economia mundial de modo geral. Então, isso também estava gerando uma pressão de desvalorização do real. A terceira coisa importante é que o Brasil sempre teve um diferencial de juros muito grande em relação aos países emergentes. Tá certo? Os juros brasileiros sempre foi maior do que os juros da média dos países emergentes. Como a gente compete com os emergentes por recursos, tá certo? O Brasil ficava sempre muito mais atraente do que os outros emergentes na atração de recursos de dinheiro de portfólio. Então, quer dizer, na hora que a taxa de juros começou a cair, tá certo? Esse diferencial de juros começou a diminuir e já no final do ano passado esse diferencial de juros tinha tendido a zero. Então, basicamente, quer dizer, ao longo desse período, um diferencial de juros substancial se reduziu a zero, tá certo? Agora a gente tem nenhum diferencial de juros em relação aos outros emergentes, mantém algum diferencial em relação aos juros dos países desenvolvidos, mas muito menor do que antes. Isso significa que saiu capital do Brasil, tá certo? Porque aquele investidor que estava tentando se aproveitar do diferencial preferiu ir para outros lugares mais seguros, tá certo? E etc. Então, teve um outro fenômeno importante, que foi o fato de que, como os juros estavam muito baixos no Brasil, comparado com o que as empresas brasileiras conseguiam no exterior, porque por causa do prêmio de risco. Então, várias empresas, inclusive a Petrobras é um caso típico, várias empresas trocaram dívida em dólar por dívida em real. Ou seja, compraram dólar aqui, enviaram para o exterior, pagaram suas dívidas, quer dizer, se endividaram em real, compraram dólar, enviaram para o exterior, pagaram suas dívidas lá. Isso também gerava essa tendência à desvalorização. Então, eu acho que até março desse ano, esse era o comportamento. Em março, com o agravamento da pandemia, eu acho que o cenário mudou, tá certo? O cenário mudou porque, com o agravamento da pandemia, você gerou dois problemas importantes, agora três. Primeiro, você começou a gerar uma crise política grave, que começou com os governadores, tá certo? E depois foi para demissão do ministro Sérgio Moro, demissão do ministro Mandetta, tá certo? A relação com o Congresso era muito ruim, isso fez com que o prêmio de risco subisse substancialmente. A gente veio de prêmio de risco 92, 93, o CDS estava em alguma coisa em torno de 92, 93, o CDS bateu lá
na casa dos 300, 350. 340, 330. Pois é, em algum momento aí. Então, esse é um primeiro ponto importante. Quer dizer, eu acho que tem a ver com essa crise aí política e depois a crise do judiciário, tá certo? Essa transferência de crise para o judiciário. Isso também torna a situação mais complexa, tá certo? A incerteza aumenta, o risco aumenta, os investidores ficam mais comedidos, tá certo? E isso faz com que o real desvalorize. A segunda coisa importante foi o aumento do gasto para enfrentar o coronavírus. Todos os países fizeram a mesma coisa, é verdade, todos os países aumentaram o gasto, mas isso aumenta o prêmio de risco, tá certo? E esse aumento de prêmio de risco, o aumento de gasto em si não é o problema. O problema é o que vai acontecer quando a pandemia acabar. Será que o governo vai conseguir voltar a uma trajetória de ajuste fiscal, de equilíbrio fiscal, de cumprir o teto do gasto a partir de 2021? Esta é a pergunta que está na cabeça dos investidores. Porque se não tiver teto de gasto, os investidores não vão acreditar que o Brasil vai entrar numa trajetória de equilíbrio fiscal e de ajuste fiscal em 2021. Esse é o ponto importante. O teto do gasto é fundamental exatamente por isso, porque se você tem um teto para o crescimento do gasto público, qualquer crescimento do PIB eventualmente gera uma redução na relação dívida-PIB. Isso significa que qualquer crescimento do PIB faz com que a dívida pública seja sustentável. E é isso que o investidor quer para investir na economia brasileira, principalmente agora que a taxa de juros está tão baixa. Tá certo? Então, é fundamental manter o teto do gasto. Caso contrário, nós vamos ter fuga de capital, vamos ter desvalorização capital e vamos perder e a taxa de juros vai voltar a crescer. A minha avaliação é que, se a gente mantiver o teto do gasto, nós vamos ter taxas de juros baixas até o final de 2021. Tá certo? Meu número de taxa de juros até o final de 2021 é em torno de 2, se o teto do gasto continuar existindo. Se não tiver teto do gasto, a gente pode ter taxas de juros muito maiores. A minha última estimativa é algo entre 5% e 6%, mas eu acredito que a gente vai manter sim o teto do gasto, tá certo? Mas pode ser pior. Depende muito da reação dos investidores, tá certo? Se a reação for lenta, é uma coisa. Se ela for rápida, é outra coisa completamente diferente. Então, é isso. Quer dizer, eu acho que então, dado esse aumento de prêmio de risco, tá certo? Dado esse aumento do risco, a taxa de câmbio deu um spike muito forte aí, ao longo desse período. Com a melhora do cenário político, a taxa de câmbio voltou a valorizar, o real voltou a valorizar. Tá certo? Você vê que todo ruído político gera um efeito sobre a taxa de câmbio. Se a gente conseguir realmente acalmar o cenário político, se o cenário com o judiciário melhorar, passar essa coisa desse julgamento, ou se acalmar a relação entre o executivo e o judiciário, eu acho que o real vai valorizar ainda razoavelmente. Nosso número para o final do ano, se o governo conseguir reverter a trajetória de aumento de gasto público a partir do segundo semestre, nosso número no final do ano é algo em torno de 4, entre 4 e 4,5, tá certo? Se não conseguir, a taxa de câmbio vai estar mais próxima de 6 do que de 4,5. Certo? Esses são os números. Então, depende aí desse cenário, que ainda está muito incerto. Eu acho que, espero que a questão com o judiciário se resolva aí de uma forma mais ou menos tranquila, tá certo? Apesar da incerteza, realmente é difícil acreditar que o TSE vai caçar a chapa do presidente Bolsonaro, tá certo? Tem uma pequena incerteza, é importante contar com ela, mas tem muito ruído, né? Na verdade, o executivo e o judiciário parecem dois adolescentes, né? Briga de adolescente é assim, né? Todo mundo que foi adolescente um dia se lembra disso, né? Quer dizer, ninguém quer levar para casa o último xingamento.
Então, o cara quer xingar por último, tá certo? Não, você é o idiota. Não, você que é idiota. Você, não, você. Então, a briga entre o executivo e o judiciário está mais ou menos desse jeito, tá certo? O judiciário não quer levar para casa o último xingamento e o executivo também não quer levar para casa o último xingamento. Então fica essa confusão aí, tá certo? Que ninguém sabe onde é que vai dar, tá certo? Mas uma vez se conseguir tranquilizar essa confusão, eu acho que a gente vai caminhar para uma taxa de câmbio mais baixa, porque o prêmio de risco cai. Já ele bateu 340, hoje estava em 265, não sei como que fechou. Estava 255 a última vez que eu vi. Pois é. Então, quer dizer, e aí você tem uma tendência para a valorização cambial, porque neste momento o grande determinante é o prêmio de risco, tá certo? Na minha cabeça, pelo menos. Mas só vai normalizar mesmo lá na frente, quando ficar claro que o governo realmente vai conseguir voltar para a trajetória de ajuste fiscal. Deixa eu só fazer um comentário. Teve a saída do Mansueto, né? Quer dizer, isso preocupou muita gente. Realmente, o Mansueto é uma figura espetacular, excelente profissional, excelente pessoa, além de ser um excelente profissional, excelente pessoa, muita experiência, tem uma relação muito boa com os parlamentares no Congresso, tá certo? Ajudava muito na negociação. A saída dele foi uma perda importante. Agora, o Bruno também é muito bom. Tá? O Bruno Funchal, que é o cara que vai substituir o Mansueto, é um cara muito mais jovem, tem muito menos, mas tem menos experiência. Ele foi secretário de Fazenda do Espírito Santo quando o governador Paulo Hartung era o governador, tá certo? Ele fez um ajuste fiscal espetacular no Espírito Santo, espetacular. Era um estado falido, tão falido quanto o Rio de Janeiro. Teve uma queda muito grande de receita devido à queda do preço do petróleo lá atrás, tá certo? E mesmo nesse cenário ele conseguiu fazer um ajuste fiscal super importante e hoje é o único estado, e foi esse ajuste fiscal, durante o ajuste fiscal, que o Espírito Santo passou a ter nota A da Fazenda, do Tesouro nas suas contas. É o único estado do Brasil que tem nota A nas contas, tá certo? E foi um ajuste feito pelo Bruno Funchal, que é o novo secretário, vai ser o novo secretário do Tesouro. Consequentemente, é uma pessoa que vai estar trabalhando na mesma direção do Mansueto. Vai ter que ganhar um pouco mais de experiência, porque ele é mais jovem que o Mansueto, tá certo? Mas é assim mesmo. Né? Quer dizer, eu acho que, em compensação, o fato de ser mais jovem faz com que tenha mais punch, né? Quer dizer, então tem vantagens e desvantagens. E é bom negociador. Isso é outra coisa importante. Você mencionou que ele já teve experiência de negociação com o Congresso. Né? Pois é. Ele ajudou na negociação da PEC do Pacto Federativo, quando ela foi enviada, que está lá no Senado para ser votada ainda, foi interrompida a negociação com o negócio da pandemia, tá certo? Mas ele que estava fazendo a negociação lá no Senado da PEC do Pacto Federativo, tá certo? Ele ajudou na negociação da substituição do projeto de ajuda dos estados, que foi aprovado na Câmara pelo presidente Rodrigo Maia, tá certo? E foi substituído no Senado por um outro projeto que estava lá engavetado no Senado, e quem fez a negociação foi o Paulo Guedes, o Bolsonaro e o Bruno, tá certo? Então, ele é uma pessoa que já é conhecido no Congresso, já fez algumas negociações, tá certo? E lá no ajuste do Espírito Santo, depois eu conversei com ele, lá no ajuste do Espírito Santo, ele fez muita negociação com a Câmara dos Deputados, que é mais complicado que o governo federal, né? Porque a Câmara dos Deputados tem uma fisiologia só, é complicado para caramba, mas ele conseguiu fazer uma boa negociação, aprovou lá também o ajuste fiscal. Então, eu acho que está na boa direção, tá certo? Que está em boas mãos. Eu não estou preocupado com essa mudança neste momento. Vamos ver se realmente funciona. Eu acho que eliminou também qualquer dúvida que havia na cabeça das pessoas de continuidade da direção da política. Quer dizer, a direção da política econômica quem dá é o
Paulo Guedes e o Bolsonaro. Pô, isso foi o que o Mansueto falou, né, quando ele deu uma entrevista logo que se despediu, e isso é muito claro. Eu acho que quem dá a direção da política econômica hoje é o ministro da Economia e o presidente da República. Tá certo? Então, enquanto o presidente da República estiver apoiando o ministro da Economia, eu tenho certeza que a direção é de ajuste fiscal e obedecer ao teto do gasto. Bom, Zé, muito obrigado pelos comentários. Então, vamos abrir agora para as perguntas. Quem quiser fazer pergunta, tira do mudo e, enfim, fica à vontade aí, por favor. Professor, aqui é Gilberto falando, se me permite? Por favor, vai em frente. Eu tenho lido sobre alguns modelos da retomada da economia e alguns mercados já estão desenhando os seus formatos, né, os modelos de recuperações, né? A China e Estados Unidos parecem serem ver, alguns importantes países lá da Europa, os principais players assim, em U, com uma base longa. Infelizmente, a Argentina parece que vai em L, e o Brasil sinaliza um W, sei lá, talvez até um WWW. Será que eu estou muito pessimista ou a gente precisa continuar preparados aí, como um monge tibetano, aí para esses altos e baixos? Não, quer dizer, tudo que eu falar agora sobre isso é intuição, tá? Essa é uma situação super nova, ninguém sabe exatamente como é que vai voltar, tá certo? Então, tudo que eu tenho na cabeça sobre isso tem um pouco de a ver com os dados que estão aparecendo aí em maio e junho, como eu já falei, que é os dados de alta frequência que estão começando a aparecer já em maio e junho, tá certo? Mas o resto é pura leitura minha e intuição, tá certo? Então, dado isso, deixando isso claro, tá certo? Significa que a probabilidade de errar é grande, mas a probabilidade de acertar também é grande, tá certo? Então, é uma questão de cada um pensar, colocar a cabeça no travesseiro e pensar o que significa isso, tá certo? Então é o seguinte: os dados, em geral, têm mostrado, no Brasil, têm mostrado uma volta melhor do que a esperada, tá certo? Se você pega vendas, a volta que aconteceu depois da queda abrupta em abril, tá certo? As vendas começaram a voltar um pouco mais rápido do que esperado, tá certo? A destruição de empregos está sendo menor do que esperado, tá certo? O aumento da taxa de desemprego, tem uma pesquisa nova do IBGE, que é uma pesquisa que eles chamam PNAD-Covid, que é uma pesquisa que eles fazem estão fazendo 2 vezes por mês, fizeram na primeira semana de maio, depois na segunda semana de maio, tá certo? Tem algumas informações sobre a pandemia e algumas informações sobre o mercado de trabalho, e você teve um grande aumento do desemprego na primeira semana de maio e muito pouco aumento do desemprego na última semana de maio, quando você compara com a primeira. Então, passou de 11,4 para 11,9, tá certo? A taxa de desemprego. Ou seja, a taxa de desemprego é alta, mas o fato de ter tido pouco aumento é um sinal de que parece que a gente chegou no fundo do poço lá atrás. Então, esse é um primeiro dado importante, tá certo? Eu acho que isso é um sinal de que a economia pode voltar um pouco mais rápido do que as pessoas estão, em geral, esperando. A minha avaliação, tá certo, é o seguinte: eu acho que em um primeiro momento a economia vai voltar mais rápido do que as pessoas estão esperando, mas não muito mais rápido. A gente vai ter uma retomada relativamente lenta até que as pessoas se reacostumem com este novo mundo que a gente está vivendo, que é um mundo muito diferente. Por que é muito diferente? Porque tem um vírus aí, que é um vírus letal e que qualquer um pode pegar por contatos muito fáceis, tá certo? Então, as pessoas vão ter que se acostumar
com um padrão de vida, com um estilo de vida que é diferente daquele que a gente vivia antes, que as pessoas se abraçavam, discutiam, conversavam, ia para o bar, ficava lá sentado horas, um do lado do outro e tal. Essas coisas a gente vai ter que se adaptar, mas nós vamos nos adaptar. Essa é a minha hipótese. Nós vamos nos adaptar. O ser humano se adapta com tudo, tá certo? Então é o seguinte, em alguns, talvez semanas, talvez meses, as pessoas vão se adaptar e vão voltar a sair de casa normalmente, conversar, manter uma certa distância, usar máscara e fazer o jogo e voltar a comprar, beber cerveja e tomar uísque e jantar fora, manter uma distância grande. Em suma, vai ter uma adaptação e eu acho que a economia vai voltar mais rápido, tá certo? E aí eu já devo ter falado isso aqui, mas vou repetir, já que está falando, tá certo? Eu tenho lido muito sobre a gripe espanhola, tá certo? A gripe espanhola matou quase 4% da população mundial lá em 1918, tá certo? Isso, na época, quer dizer, isso significou alguma coisa em torno de 60 milhões de pessoas. Se matar 4% da população mundial hoje, isso significa 300 milhões de pessoas. Seria um desastre assim, monumental. Então, você vê o tamanho do desastre que foi a gripe espanhola, da dramaticidade que foi a gripe espanhola. E veio depois a Primeira Guerra Mundial, que matou 1 milhão de pessoas. Então, são dois dramas, um atrás do outro. Tá certo? Normalmente, naturalmente, a teoria me diz que as pessoas deviam sair da gripe espanhola com muita cautela, poupando muito, não sair, sendo que na gripe espanhola não teve vacina, tá certo? Ela começou no início de 1918, tá certo? Atingiu o pico em agosto, setembro, quando foi em novembro tinha desaparecido aqui no Brasil. No começo de 2019, ela deu uma retomada e voltou, tá certo? E desapareceu, tá certo? Então, a expectativa era que a volta ia ser muito lenta, porque as pessoas iam ter medo, iam querer poupar mais por motivo de precaução, tá certo? Iam ficar mais precavidas. E acontece o seguinte: o Carnaval do Rio de Janeiro de 1919 é considerado o maior carnaval de todos os tempos. A década de 20 do século passado é considerada a década mais mais espetacular do século XX. Espetacular no sentido de teve crescimento da economia, desemprego baixo, teatro, cinema, eventos ao ar livre, as pessoas queriam sair de casa, as pessoas queriam se divertir, tá certo? O que aconteceu? Eu não acho que você vai ter uma situação parecida com a década de 20, não, tá certo? Eu acho que seria muito otimismo. Mas eu acho que tem uma coisa que é importante, que é o seguinte: quando você se vê diante de uma pandemia como essa, tão inesperada, tá certo? As pessoas, é um cisne negro, não? Quer dizer, é um cisne negro, as pessoas elas olham para frente, elas olham e falam assim: poxa, eu tinha uma expectativa de vida de mais, sei lá, 30 anos, tá certo? Porque eu nunca esperaria que ia aparecer um cisne negro deste tamanho na minha frente, tá certo? E aí essas doenças, essas coisas que existiam normalmente, me davam uma expectativa de vida de 30 anos. Agora, eu estou vendo que pode ter um cisne negro aí que pode cortar a minha expectativa de vida em, sei lá, 10 anos, tá certo? Então, isso vai diminuir a expectativa de vida das pessoas. Não a minha, mas não a de vocês, mas a da média da população, tá certo? Isso significa o seguinte: na média, a população vai estar, principalmente os mais idosos, isso é um ponto importante, principalmente os mais idosos, a população vai estar olhando e vai estar dizendo o seguinte: pô, eu poupei dinheiro para viver mais 30 anos e agora a probabilidade é que eu me viva só mais 20. Posso gastar mais. Então, eu acho que tem um fator aí
que pode gerar muito mais demanda do que as pessoas estão imaginando, tá certo? E esse negócio da década de 20, eu aconselho todo mundo a ler alguma coisa sobre isso. Tem um livro especificamente sobre o Rio de Janeiro, que é o último livro do Rui Castro, que, por acaso, saiu no final do ano passado, muito antes dessa coisa da pandemia, mas o primeiro capítulo desse livro é sobre o efeito da gripe espanhola na cidade do Rio de Janeiro. O resto do livro é sobre a década de 20, chama-se Metrópole à beira-mar. Esse é o livro todo, exceto o primeiro capítulo, é a descrição do Rio de Janeiro na década de 20, que é espetacular. Espetacular, tá certo? O teatro, a imprensa, as pessoas, literatura, tudo, tá certo? Bom, então é o seguinte, esse exemplo, que é o único exemplo que a gente tem parecido com o que a gente está vivendo hoje, tá certo? Me sugere que tem fatores que podem fazer com que a volta seja mais forte do que uma grande parte das pessoas está imaginando, tá certo? Mas, novamente, é o tipo da coisa que é mais intuição. É verdade, tem um exemplo histórico, mas eu estou trasladando o exemplo histórico para o presente e estou tentando explicar esse exemplo histórico, com essa coisa da diminuição da expectativa de vida das pessoas, tá certo? Mas eu não tenho nenhuma informação, nenhum dado para dizer para vocês que tem evidências claras de que isso vai acontecer. Tem um ponto importante, que uma das grandes diferenças que favorece o argumento da volta mais rápido, que é o seguinte: uma das grandes diferenças entre a gripe espanhola e a Covid-19 é que a gripe espanhola atingiu muito mais os jovens do que os idosos, enquanto que a Covid-19 está atingindo muito mais os idosos do que os jovens. Esse efeito vai ser muito mais forte no caso da gripe da Covid-19, porque as pessoas já pouparam, né? Quer dizer, já estão aí e poxa, por que eu vou continuar? Entendeu? Quer dizer, então, acho que tem aí esse efeito que pode, sim, afetar demanda, consumo, e as pessoas vão, depois de passar 3, 4 meses dentro de casa, as pessoas vão querer vida, tá certo? Convivência, sair. E eu acho que essa combinação pode gerar um retorno mais forte. Eu não diria em V, porque eu acho que o começo, antes de ter uma vacina, vai ser por tentativa e erro. Esse começo da volta, eu acho que vai ser lento. Mas a partir do momento em que as pessoas se acostumarem com o novo normal, ou a partir do momento que tiver vacina, eu estou partindo do pressuposto que não vai ter vacina tão cedo. Mas se tiver vacina no final do ano, a partir daí eu acho que a coisa vai voltar muito mais rápido. Perfeito, obrigado aí pela aula. Ótimo. Imagina, não é aula, isso é só literatura. Tá aberto? Tá aberto. Alberto, tudo bom? Fernando, Zé Márcio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Duas questões. Uma, vamos entender que abril foi o fundo do poço. Então, eu passo do princípio que, vamos dizer, o Titanic, estava todo mundo tentando, afundou. Os que sobreviveram estão nos escaleres e nós temos que chegar na praia. E o que a gente vê em alguns segmentos, que eu tenho tido contato, de shopping center, do restaurante, da lojinha, esses caras não vão ter fôlego, provavelmente, para chegar na praia nessa recuperação. Então, eu acho que esse é um tema, primeiro, que eu acredito, então, provavelmente um PIB de queda muito grande, porque todo esse ambiente aí, vamos dizer, todo mundo perdeu muito e a dificuldade de recuperar. Esse é um tema. E um outro segmento, só para que eu queria falar também, que o que eu estou vendo também na parte, principalmente de, vamos dizer, do real estate, da parte de escritórios, serviços e tudo, que já eu estou vendo empresas que já mesmo sem ter demitido os funcionários que estão nos home office, já estão mudando, já aconteceu com as minhas 2 filhas, vão lá tirar, porque nós estamos saindo de uma sala que não está ninguém usando de 1.000 metros quadrados, estamos mudando para 200, você leva só as caixinhas, mas vocês até o final do ano vão estar no home office. Então, acho que esse
mercado também vai ter um baque violento. Então, como você vê primeiro, essa recuperação com essa dificuldade? Muitos vão morrer dentro do escalero, o Titanic já afundou, e eu vejo empresas de todos os portos, até o cara que tem o seu mercadinho na esquina, e essa parte também do mercado imobiliário, aí, né? Como é que ele ficaria aí? Bom, eu concordo. Eu acho que nem todo mundo vai sobreviver, tá certo? Vai ter muito jeito. Eu acho que uma parte vai morrer ao longo do caminho. Quer dizer, algum desses escaleres aí vão afundar, tá certo? Isso é inexorável, dado o tamanho da queda de oferta e demanda que aconteceu aí e quão abrupto foi essa queda aí em março e abril, tá certo? Então, eu acho que isso aí vai ser muito difícil de salvar todo mundo. Eu acho até que tem algumas coisas que tem alguns setores que são muito difíceis mesmo. Eu acho que os grandes fashion, a coisa dos malls, certo? Por exemplo, quer dizer, eu acho que as empresas de fashion mall vão continuar, tá certo? As grandes empresas elas vão estar aí, vão dar prejuízo num certo tempo, mas vai sobreviver quem tinha reserva. Deixa eu mudar um pouquinho o tema assim. Vai sobreviver quem tinha reserva no começo do processo. Outro dia dei um exemplo para um cliente nosso, que o cara falou, mas como é que pode? O problema é o seguinte, olha, presta atenção. Aqui na esquina da minha casa tem um bar, que é um boteco, tá certo? Que é um boteco, chama Cantinho de Ipanema, que é na esquina aqui da Vinícius com Nascimento Silva, que é frequentado por garotada, tá certo? Essa coisa toda. Aí minha filha me perguntou, pai, você acha que o cantinho vai sobreviver? Eu falei, depende. Depende se o dono do bar for dono do imóvel em que o bar está localizado. Se o dono do bar for o dono do imóvel, eu acho que tem uma chance grande de sobreviver, porque ele tinha uma reserva, tá certo? Ele não precisou de ficar pagando aluguel. Como ele não ficou ficar pagando aluguel, ele demitiu o garçom, tá certo? E segurou a barra lá. E a hora que voltar, ele só tem que arranjar um capital de giro pequenininho para voltar e tal, e vai tocar para frente. Então, quem tem reserva tem mais chance de sobreviver. Quem não tem reserva ou estava endividado vai ser muito mais complicado, tá certo? Então, eu acho que esse é o princípio que eu acho que é mais importante da sobrevivência neste caso, tá certo? Então, esse é um ponto importante. Agora, tem essa questão do espaço imobiliário é parcialmente verdade, né? Parcialmente verdade. É verdade que uma parte das empresas vai fazer home office, outra parte não vai. Tá certo? Algumas empresas vão começar fazendo home office achando que vai ser super produtivo e no meio do caminho vão voltar, porque vão sentir que faz falta ter o escritório. Tá certo? Mas isso a gente não sabe. Agora, em compensação, tá certo? Os espaços vão ter que ser menos cheios, né? Você vai ter que ter mais espaço entre as mesas. Antes, as mesas eram todas uma do lado da outra. Agora, tá certo? Com esse negócio aí da pandemia, como você tem que manter uma distância regulamentar muito maior entre uma pessoa e outra, salas que cabiam 10 mesas agora vão caber 5. Isso significa que você vai ter mais demanda por espaço. Tá certo? Então, uma coisa vai compensar a outra. O que vai ser definitivo? Não sei. Tá certo? A gente só vai saber isso ao longo do tempo. Tá? Então, vai depender muito da evolução aí da pandemia, como que isso vai fazer. A gente, na minha avaliação, não é nada claro, tá certo, que vai sobrar espaço de escritório, etc., tá certo, depois que esse negócio passar. Na hora que vai voltando, você vai tendo que aumentar os espaços, tá certo? Lá na Genial, por exemplo, eu acho que vai ter que aumentar o espaço, não vai ter que diminuir, não. Porque a gente vai. Eu acho que é importante, por exemplo, eu estar com o meu grupo, tá certo? Eu já tem 3 meses que eu não encontro com ele, faço só via Zoom. Né? É a mesma coisa? Não é.
Por que não é a mesma coisa? Porque quando eu estou lá no escritório, junto com com os garotos lá, tá certo? Tudo garoto, né? Tudo, o mais velho tem 30 e poucos anos, tá certo? Então, quando eu estou lá com eles, eu converso. Né? Eu estou aqui trabalhando, de repente eu falo, não, Tiago, isso assim, o que você acha? O Tiago fala alguma coisa, e dali sai uma conversa, e dessa conversa saem ideias, e dessas ideias saem coisas que a gente vai reforçando ao longo do tempo. Pelo Zoom, tá certo? Você tem uma reunião 2 vezes por semana, a conversa sai, mas é diferente do estar lá no dia a dia fazendo essa conversa. Então, eu tenho certeza do seguinte, eu já pedi para eles voltarem e eu vou voltar, estou pensando em voltar, quando eu sou mais velho, sou do grupo de risco, eu estou ainda me segurando um pouco, mas daqui a, sei lá, algum tempo eu vou voltar. Tá certo? Então, esse é um outro ponto importante. Não é claro para mim que o mercado imobiliário vai ter problemas. Tá certo? Agora, tem umas coisas que são muito positivas. Pô, tá certo? Essa pandemia ela forçou as empresas a chegarem muito mais perto da fronteira tecnológica do que elas estavam antes. Elas estavam se aproximando da fronteira tecnológica devagarzinho. Tá certo? Então, vou pegar esse exemplo aqui do trabalho remoto. Né? As empresas estavam devagarzinho começando a usar esse tipo de instrumento, tá certo? De fazer conference calls, reuniões remotamente. Tá certo? Com a pandemia, nós fomos obrigados a fazer. Isso eu acho que não vai voltar a ser como era antes, porque nós aprendemos que dá para ser muito eficiente fazendo remotamente. É claro que você não vai acabar com as reuniões presenciais, tá certo, que existiam antes, mas você vai poder intercalar reunião presencial com reunião remota, o que vai aumentar muito a produtividade, tá certo, e diminuir custo. Tá certo? Então, você tem aí algumas coisas que estão acontecendo, tá certo? Que estão me dizendo, estão sugerindo também o seguinte: nós vamos sair do outro lado dessa pandemia mais produtivos. E crescimento depende só de produtividade, tá certo? Se realmente a gente sair do outro lado da pandemia mais produtivos, a gente vai sair com maior potencial de crescimento. O crescimento potencial da economia vai crescer, o que vai favorecer um retorno mais rápido, tá certo? Então, tudo divagação, num certo sentido, mas divagação a partir de observações concretas, tá certo? Que a gente está vivendo no dia a dia. A gente está vivendo uma experiência muito diferente de tudo o que a gente viveu no passado, cara. Né? Quer dizer, ninguém nunca passou por nada parecido com isso. Então, esse processo de adaptação é que é importante. Eu acho que isso é que vai gerar os ganhos de produtividade que a gente vai ter ali na frente. E a gente se aproximou muito de certas fronteiras tecnológicas que a gente estava tendo muita resistência a se aproximar. Eu vejo tá certo? Eu sempre tive muita resistência, tá certo? Assim, pô, tem um aplicativo novo. O cara fala, pô, experimenta lá os meus filhos. Né? Jovem barra pesada, né? Eles são rápidos. Né? Então, eu tenho filho de 22 anos até 40, então tem de tudo. Então, pô, pai, vai lá e tem esse aplicativo. Eu falo, pô, não vou fazer isso, vou gastar meu tempo à toa. Tá certo? Agora acabou isso. Tá certo? Minha filha chega e fala, pai, tem esse aplicativo aqui que funciona. Eu vou lá e quero saber como é que é o aplicativo. Por quê? Porque eu estou mais treinado, tá certo? Eu passei 3 meses usando aplicativos para poder trabalhar. Então, eu acho que isso vai fazer muita diferença no final, entendeu? Esse é que é o ponto. Eu acho que vai aumentar a produtividade da economia e, consequentemente, vai aumentar o produto potencial. Isso pode ser muito importante na retomada. Zé, deixa eu só complementar o Alberto, o comentário que você fez de mercado imobiliário. Pode discordar, talvez, se achar que não. Mas eu acho que sim, essa
essa crise é diferente de outras crises, né? Você tem uma interrupção por uma razão determinada, que é o vírus, na qual você tem cada setor é afetado de uma maneira. Dependendo da atividade, você tem um ou outro efeito. Muitas delas o efeito é negativo, em outros é razoavelmente neutro, em alguns é até positivo. Então, quando você olha o mercado imobiliário, eu acho que você vê um pouco disso, né? Quer dizer, então, shopping center foi duramente afetado, quer dizer, o último número que eu ouvi é que pode ter alguma coisa como 20% das lojas fechando, vindo a fechar, que é um número de vacância assim, absurdamente alto para shopping center. Mas, como o Zé falou, concordo que em algum momento esse negócio vai retomar. Acho que shopping também no Brasil tem uma função um pouco diferente, né, de outros países, onde você vai lá por segurança, por lazer, por serviço. E essa parte do mercado imobiliário comercial, de laje comercial, também concordo, acho que tem um ponto de interrogação aí. Acho que, sim, num primeiro momento tem essa onda de diminuir, mas a médio prazo não é claro exatamente o que acontece. O residencial não necessariamente afetado. Acho que o residencial é alguma coisa que a gente até, enfim, vem vendo aí, que está conseguindo se manter, enfim, então pode continuar. E você tem coisas que são até favorecidas, como a parte toda de galpões, de logística, por causa desse negócio das compras online, você acabou tendo mais demanda para isso também. Então, enfim, eu acho que a gente vai ter uma série de efeitos que é difícil hoje a gente enxergar o que vai ser mais forte para um lado ou para o outro. Na verdade, um ponto interessante, no mercado de imóveis residencial, você deveria esperar, se realmente você vai ter mais home office, você deve esperar que as pessoas vão demandar apartamentos maiores. Porque eles vão ter que ter um lugar para trabalhar em casa. Imagina, o cara tem filho, ele vai ter que ter um escritório, porque senão como é que ele vai trabalhar em casa? Tá certo? Então, você deve esperar que vai ter uma demanda por apartamentos, vão voltar a ter uma demanda por apartamentos maiores, né? Porque a tendência é de demanda por apartamentos cada vez menor, porque as famílias estão tendo menos filhos, tá certo? Mas, quer dizer, se realmente você caminhar para ter home office com mais frequência, tá certo? A demanda por apartamentos maiores vai voltar, porque, quer dizer, não dá para você fazer home office, você tem sua mulher e mais 2 filhos, ou mais um filho, num apartamento de 2 quartos. Não vai funcionar, tá certo? Então, você vai ter que ter um apartamento de 3 quartos. Tem que ter um escritório para poder colocar, para poder trabalhar. Tá certo? Então, quer dizer, eu acho que é difícil saber. Quer dizer, nesse caso do mercado imobiliário, eu acho bem difícil de antecipar qual vai ser a evolução futura. Shopping eu acho mais fácil, mas eu acho que vai voltar. Ok, obrigado. Boa noite. Mais, fica à vontade, Fernando. Boa noite, Zé Márcio. Boa noite, Fernando. Tudo bem? Espero que vocês estejam protegidos. Tudo bem. Legal. Eu quero seguir assim, um pouco o que o Zé Márcio falou. Eu também sinto falta do bate-papo de uma opinião contrária. Assim, a gente escuta algumas coisas, forma uma opinião em casa e não tem alguém para colocar dela, que é sempre importante também. Então, eu queria seguir um pouco nessa linha do Alberto, que falou da preocupação com o pequeno. O governo lançou no mês passado, né, o programa do Pronamp, e agora parece que o BNDES vem com um projeto onde os grandes vão poder tomar recurso para pagar quem é pequeno. Esse impacto na economia, ele faz uma aceleração da retomada? Ou o senhor entende que, por exemplo, no Pronamp, aquele que está muito tomado, ele só tira a cabeça fora d'água, ou aquele que não está tão tomado, ele troca a dívida ruim, aquela dívida cara, por uma dívida mais barata? Não, o Pronamp, quer dizer, o Pronamp o Pronamp é o programa que era para pagar folha de pagamento, né? Não, o Pronamp é o que você pode tomar até 30% do teu faturamento anual de 2019 para empresas até 4.800.000. E aí tem uma outra linha do BNDES, que aí são para os grandes,
que só pode ser utilizada para pagamento de fornecedor pequeno? Não, eu acho o seguinte, eu acho que essa linha dos grandes é uma linha que vai ser muito boa para empresas grandes que estejam alavancadas, tá certo? Porque essas empresas elas vão ter, por aquilo que eu falei agora mesmo, que tem pouca reserva, elas vão ter problemas, então vai ajudar a passar esse processo aí, pagando seus fornecedores e mantendo, tá certo, as linhas funcionando. Eu acho que esse é um ponto importante. O Pronamp, tá certo, o maior problema do Pronamp é garantia. Tá certo? O grande problema que deu no Pronamp é que é difícil para a pequena empresa conseguir dar garantia suficiente para o banco. Tá? E, quer dizer, só tem uma solução para isso, é o Tesouro Garantir. Tá certo? Então, uma parte da garantia, se eu não me engano, do Pronamp, tem tantos programas e tantos nomes que eu não sei direito os nomes, mas acho que é no Pronamp, que 85% é garantido pelo Tesouro e 15% pelo banco. É isso. Tá certo? Eu acho essa porcentagem boa. Tá certo? Por quê? Porque a maior parte do custo, a maior parte da garantia está com o Estado, e tem que estar mesmo, porque senão o banco não vai emprestar, tá certo? O banco não vai emprestar o dinheiro para o cara que ele não sabe se vai estar vivo daqui a 3 meses, então ele não empresta, tá certo? Mas é muito importante que o banco seja responsável para fazer o estudo de crédito da empresa, para saber se aquela empresa realmente tem chance de pagar, porque o Tesouro não consegue fazer isso. Então, se o banco fica com 15% da garantia, tem que cumprir 15% da garantia, tá certo? Tem que garantir 15% do empréstimo, tá certo? Ele tem todo o incentivo para analisar aquela empresa e ver se ela tem condições de pegar o crédito. Tá certo? Então, isso é um bom equilíbrio. Tá certo? Eu acho que isso 85% é Tesouro, tudo bem, tá certo? Se der errado, deu errado, azar, tá certo? E 15%, tá certo? O banco garante, significa que ele vai ter todo o incentivo para fazer as análises de crédito e ver se aquela empresa realmente consegue pagar em condições normais, tá certo? Então, eu acho que é importante manter as pequenas empresas. Então, é importante esses programas de crédito. E o governo está tentando o máximo possível, eles estão mudando, fazendo outros programas, estão desenhando outro programa agora, tá certo? Para ver se consegue chegar nas pequenas empresas, porque as pequenas empresas, em geral, são as empresas que têm menos condições de sobreviver, tá certo? Esse é o ponto importante. E são empresas que geram muito emprego. Então, se por um lado os programas que foram desenhados para o mercado de trabalho estão funcionando super bem, e realmente estão funcionando, o programa de suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada com redução de salários, férias coletivas, tá certo? Todos esses programas que foram introduzidos aí desde março, tá certo? Estão funcionando super bem. Parece que o número que me foi dado hoje é que já tem quase 10 milhões de contratos de trabalho nesses programas, ou seja, isso significa que você deve ter preservado alguma coisa em torno de 10 milhões de relações de trabalho devido a esses programas, tá certo? É muito importante preservar a empresa, porque senão essas empresas vão falir e quando acabar o programa, esses trabalhadores vão ficar desempregados. Então, quer dizer, é importante você ir fazendo pente fino, tá certo? Porque as empresas pequenas têm poucas reservas e vai sobreviver quem tem reserva. Esse aqui é o ponto importante. Então, você tem que tentar aumentar as reservas das empresas pequenas na medida do possível. E esses programas de financiamento aí do BNDES, tá certo? Essa é a função deles. Escuta, a gente vai ficar 3, 4 meses sem produzir nada, vai ficar 3, 4 meses sem vender nada, mas a gente quer que esses 3, 4 meses, daqui a 3, 4 meses, vocês consigam voltar e sair do outro lado, tá certo? Como é que você vai fazer isso? A gente empresta dinheiro para vocês passarem esses 3, 4 meses, tá certo? Porque vocês não têm reserva suficiente para fazer essa transição. Esse é que é o ponto importante, tá certo? Agora,
A gente só vai saber quão efetivo foi isso quando voltar. Esse aqui é outro ponto, né? Quer dizer, quando voltar, as pessoas começarem a andar na rua, aí nós vamos ver se o bar da esquina aqui de casa voltou a funcionar, tá certo? Se o restaurante que tem lá na outra esquina reabriu, entendeu? Quer dizer, mas isso não tem jeito de saber a priori, tá certo? O Brasil tem muito pouco dado sobre esse tipo de negócio, né? Que a gente sabe, ele não sabe quantas falências já teve, quanto que não tem dado para isso, tá certo? Então fica difícil de avaliar quão efetivo está sendo esse programa. Os dados do mercado de trabalho são muito bons, por isso que a gente sabe que foram poupados, sei lá, quase 10 milhões de empregos aí ao longo desse período, tá certo? Mas os dados de falência são muito ruins, tá certo? Entendi. Obrigado, viu, Zé? Nada. Bom, a gente já está se aproximando aqui de 7 horas. Alguém mais quer fazer uma última pergunta? Bom, senão a gente vai encerrar aqui. Vou agradecer mais uma vez a todo mundo que esteve com a gente aí ao longo dessa conversa. Agradecer especialmente ao Zé Márcio, mais uma vez, pelos comentários, pela opinião dele. Acho que foi bem enriquecedor e, bom, a gente segue aí ao longo do tempo. Vamos marcar outras conversas dessas para ir atualizando todo mundo. Obrigado, Zé. Obrigado a todos. Muito obrigado a vocês. É sempre bom conversar, como acabamos de falar aqui, quer dizer, uma coisa é você conversar aqui em casa, mas tem que ter gente de fora, o contraditório, o cara falando, não é isso e tal. Então, essas conversas são muito importantes, tá certo? Muito obrigado para todo mundo. Obrigado a todos. Boa tarde. Boa noite.